Vamos falar sobre a crise do século XIV. Ora bem, então é assim, no século, estamos a falar da Idade Média, estamos a falar neste contexto do século XIII, século XIV, que geralmente considera-se a Idade Média. Ora bem, no século XIII, na matéria anterior, vimos, pronto, uma das coisas importantes, falámos dos senhorios, falámos dos terrenos do clero, das honras, dos cotos, né, que eram os terrenos do clero, as honras eram dos nobres. Falámos dos conselhos e também, acima de tudo, nos conselhos formou-se os homens bons, que eram os que resolviam os problemas dos conselhos, e a burguesia, que é o tal do grupo novo social que aparece, não é? Destaca-se do povo porque começaram a ganhar muito dinheiro com o comércio. Então passa a ser um novo grupo social. No século XIV, digamos que estava tudo orientado, estava tudo organizado. No século XIII, o século XIV vai ser um século. Estamos a falar de 100 anos, atenção. Vai ser um século um bocadinho curioso, no sentido em que muitas coisas vão acontecer e a maioria podemos considerar que não são assim muito boas. Ora bem, então diz mesmo aí no vosso livro, na página 143, né, na página onde estamos, como vocês estão a ver, no século XIV vai ser um século marcado por fome, muita fome. Vai haver guerras, também vai haver muitas guerras entre alguns reinos e vai haver a peste. A peste vai ser uma doença, uma pandemia muito idêntica àquela que nós estamos a viver hoje em dia, não é? Com o Covid-19, e vai ser também uma pandemia e vai morrer muita gente. Ora bem, mas vamos por cá, vamos por partes e vamos ver o primeiro parágrafo que vocês têm aqui no vosso livro, como vocês estão a ver. Ora bem, vai haver uma diminuição da produção agrícola, ou seja, a agricultura vai produzir menos. Porquê? Porque a nível do tempo, vocês sabem que as pessoas que vivem da agricultura e da criação de animais estão dependentes do tempo, né? Da meteorologia, da questão da chuva, se chove, se não chove, se chove, se chover demais, sabem que é prejudicial à agricultura, não é? Os campos ficam alagados, as culturas morrem, né? As plantas com água a mais também morrem, os animais não têm de comer, né? Porque a erva de pasto, os animais de pasto, como as ovelhas, as cabras, as vacas, o pasto fica debaixo d'água e os animais não têm de comer e passam muita fome. Também, por sua vez, no século XIV, houve anos de muitas chuvas, né, de chuvas torrenciais, né, de inundações, e tivemos também anos de secas. Muita seca em que chovia muito pouco, o que vai acabar por acontecer o mesmo. Fome. Porquê? Há menos alimentos, há menos água, os animais também têm menos pasto para comer, morrem, fome, e as pessoas acabaram por passar períodos muito grandes de necessidades, que é o que diz aqui no primeiro parágrafo, vocês vejam no vosso livro, falta de alimentos, nomeadamente cereais. Os cereais eram uma base de alimentação. Aliás, falamos logo do pão, das farinhas, não é? Faziam o pão e outros alimentos. Também sabem que os cereais são ricos em proteínas também. E então as pessoas comiam mal e, por sua vez, ficavam mais fraquinhas. Ficavam mais fraquinhas, mais facilmente poderiam apanhar doenças. Tudo isto vê-se juntar nesta situação de crise do século XIV. Ora bem, a peste negra, estávamos a falar da peste negra, foi uma pandemia. Uma pandemia é uma doença que se espalha por vários países, não é? Como nós estamos a viver neste momento. E supõe-se, como vocês veem aqui no vocabulário ao lado, que é uma doença que aparece no sul da Rússia, na zona da Ásia, através das rotas comerciais. Cá está, através das rotas comerciais, a doença expandiu-se porque as pessoas já faziam comércio, ou por terra, ou por mar, né, de barcos, e então o comércio já vos tinha falado que desenvolveu-se imenso. E então pensa-se que terá origem aí. Claro que as pessoas não viajavam tanto como hoje se viaja, mas mesmo assim bastava às vezes uma pessoa passar por dois países diferentes para poder espalhar a doença em contacto com as outras pessoas. E foi uma pandemia horrorosa, porque pensa-se que pode ter morto mais de ou um terço da população. Estão a ver, a população toda são três dedinhos, um terço morreu de peste negra. E também não se esqueçam que nesta altura do século XIV não havia os meios, não é, a nível da medicina, os conhecimentos de médicos, os medicamentos que nós hoje temos. E na altura as pessoas não tinham. Além de se alimentarem mal, havia muita falta de higiene, não é? As pessoas deitavam o lixo para a rua, desde das fezes humanas, por mais que estranho que pareça, você honestamente, aí esse teu Paulo, como é possível? É verdade. Deitavam as fezes para a rua, as urinas, os lixos, os restos de comida, os animais viviam no meio das pessoas, havia sempre muitos ratos de um lado para o outro, e então estão a ver, a higiene era muito pouca, o que levava a que o número de mortes ainda fosse maior, não é? Como é lógico.
Rapidamente a peste negra causou milhões de mortes, né, por toda a Europa, né? Exatamente como estamos a viver agora, um bocadinho parecido. Não tão grave por enquanto, felizmente, mas iremos ver. Ora bem, ali na página ao lado, se vocês virem no manual, vamos aqui ver, vocês até têm aqui, olha, estão a ver esta imagem, né, que nos mostra aqui umas pessoas com a peste negra, não é? Estas pessoas aqui, que era uma doença que causava esses inchaços na pele, estão a ver? Fazia esses inchaços e dizem que podia, o nome de negra poderá ter sido que era uma coisa negra, é uma coisa má, não é? Como matava muitas pessoas, chamavam-lhe a peste negra. Aliás, neste texto aqui, curioso, podem ler comigo, diz assim: Tínhamos chegado ao ano 1347, quando a pestífera mortalidade atingiu a Europa, a qual peste foi enviada pelos mortais pela justa ira de Deus, e há alguns anos antes começara nas partes do Oriente. Havia pessoas, as pessoas eram muito religiosas, havia quem considerasse que isto era castigo de Deus pelos pecados das pessoas, dos humanos. Nasciam primeiro nas virilhas ou nas axilas, não é? Por baixo do braço, certos tumores, dos quais cresciam como maçãs, vejam, enormes como maçãs, outros como um ovo. Depois apareciam manchas negras ou azuis. Quase todos morriam em 3 dias. Imaginem, 3 dias. Não se preocupando, senão em si próprios, até os pais e mães fugiam de visitar os servir os filhos como se não fossem seus. Muitas pessoas morriam por falta de socorro. Era altamente contagiosa. Os próprios pais evitavam, às vezes, se os filhos apanhassem a peste negra, não tratavam deles. Imagina, com medo de não apanhassem a peste negra e morressem também. E além disso, além de negra ser o nome de negro, é mau, é escuro, é sombrio, morria muita gente, apareciam estas manchas também negras na pele, escuras. Daí talvez se chamar a peste negra, provavelmente. Se vocês vejam, foi uma situação muito, muito complicada. O que é que acontece? As pessoas, diz aqui, o século XIV também foi um tempo de grandes e prolongados conflitos. Houve uma guerra de 100 anos entre a Inglaterra e a França. Durante 100 anos houve várias batalhas entre estes dois reinos, né, da França e da Inglaterra, pela posse do trono. Mas pronto, que não nos interessa tanto, que não tem a ver com a história de Portugal. E as guerras fernandinas entre Portugal e Espanha também aconteceram neste período, neste século. Fernandinas porque foi na época do nosso rei Dom Fernando. Ora bem, uma coisa ainda curiosa sobre esta situação vamos ver como é que as pessoas reagiam, né? Como é que as pessoas reagiam perante esta crise. Então diz aqui de que forma as populações reagiram à crise. Então vejam, a crise económica, exatamente no século XIV, agravou a vida de toda a gente. Aliás, nós sabemos de uma crise, uma pandemia, fomes, mortes, isto acontece como nestes momentos que nós estamos a viver atualmente. Nos campos, as pessoas, os camponeses, não é? Viviam no campo, da agricultura, os senhores que tinham terrenos que alugavam aos camponeses, os senhorios, que já falámos nisso, viram estes rendimentos diminuir, não é? Havia menos produção, havia muita gente a morrer que deixava de trabalhar nas terras, havia muitos anos de chuva, houve muitos anos de seca e passou a haver falta, né? Dizia carência de cereais, ou seja, falta de cereais e até de outros alimentos. Então o que é que os senhores fizeram? Para não se sentirem-se prejudicados, aumentaram as rendas aos camponeses, aos impostos que eles tinham que pagar. Claro que as pessoas revoltaram-se. Nas cidades aconteceu também o mesmo, não é? Os artesãos que faziam o artesanato, aquelas peças todas que se fazem falta no nosso dia a dia, desde roupas, de sapatos, de utensílios de cozinha, tudo que já havia algumas coisas na altura, também foram afetados com esta crise do século XIV. Começa a haver revoltas, não é? As pessoas começam-se a revoltar contra esta situação, não é? Ganhavam menos, havia muita fome, e então houve revoltas populares, como diz aqui, por toda a Europa. Os camponeses nos campos, os artesãos nas cidades, reivindicavam melhores condições de trabalho e melhores salários. Claro, eles queriam ganhar mais porque estavam a passar um período mesmo muito mau. Aí ao lado, na página, então, até tem aí uma imagem que nos mostra a revolta dos camponeses, como vocês podem ver. Aliás, não se esqueçam que tem aqui no vosso livro digital, volto a lembrar, da Porta Editora, tem sempre aqui estes videozinhos que nas aulas costumamos ver, mas que eu agora aqui não vale a pena, porque vocês podem ver, quando vierem à escola virtual, ver o livro, podem vir aqui carregar e ver uns vídeos que vos vão dar ainda mais informações sobre isso. Mas ora bem, eu sei que vocês adoram este tema da peste negra. E ainda há coisas a dizer sobre isso. Diz aqui, quem é que foram os culpados da peste negra? Então, por engraçado que pareça, e eu que falo a ti, é porque temos aqui este ratinho até que tem um ar simpático. Por acaso, este ratinho até está aí com um ar simpático. As pessoas, na altura, houve quem dissesse
que os culpados da transmissão da doença da peste negra eram os gatos. Piau! Eram os gatos. E então, sabe o que é que fizeram? Começaram a matar os gatos todos, que apareciam os gatos todos nas cidades, matavam os gatos todos. Só que eles não sabiam que, efetivamente, quem eram os culpados da peste negra, da transmissão, eram os ratos. Eram os ratos. E não era o rato em si, era as pulgas que estão nos pelos dos ratos. Era uma pulga própria, específica, que, como dizia ao lado, que vive nos pelinhos dos ratos. Ora bem, vocês já podem imaginar o que aconteceu. Mataram os gatos. O que é que acontece? Aparecem mais ratos. Vocês sabem que os gatos andam sempre atrás dos ratos. Mataram os ratos cada vez eram mais nas cidades. O que é que isto quer dizer? Maior propagação da doença. Estão a ver que na altura cá está. Daí nós temos que estudar e temos os conhecimentos como é bom. Porque as pessoas na altura não tinham tantos conhecimentos como nós hoje temos. Então imaginem o disparate que foram fazer, foram matar os gatos. Claro, os ratos invadiram a cidade. Também, a nível da parte religiosa, como eu volto a dizer, vocês lembram-se que eu falei que nesta altura as pessoas eram muito religiosas, não é? Então houve quem começasse a dizer que eram culpados, os culpados destas situações poderiam ser os judeus. E a Espanha diziam que eram os muçulmanos, que nesta altura, apesar de nós já termos já feito a reconquista cristã, já não havia cá muçulmanos, e os que haviam cá, ficaram cá a viver debaixo do nosso domínio, né, dos cristãos, nós fosse atribuir que eram eles os culpados. Tanto que, é isso que diz aqui, em Espanha foram acusados os muçulmanos, os judeus foram acusados em Portugal e diziam que eles tinham envenenado as cisternas de água. O que eram cisternas de água? Eram reservatórios que eles faziam nas terras, né? Nas aldeias, nas vilas, nas cidades. Era uma espécie de um reservatório de água que punham lá para as pessoas irem lá buscar água para a alimentação e para beberem. Então diziam que os judeus, para se vingarem, tinham posto venenos da peste negra nessas cisternas. E então o que é que fizeram? Vamos ir à página ao lado, estão a ver aqui. Mandaram perseguir os judeus e apanharam os judeus, eram torturados e muitos deles eram mortos, eram queimados. Estão a ver aí nessas fogueiras, nesta imagem, que revela-nos um bocadinho o que se passava na altura. Havia a perseguição aos judeus e muitos deles eram, a maioria era quase tudo morto, porque diziam que eram os judeus. Claro, não eram os judeus, coitados, que não eram, mas que foram muitos judeus mortos nesta altura porque diziam que eram eles os culpados da pandemia, né? Desta pandemia da peste negra. Ora bem, e então o que é que aconteceu? Muitos eram presos, não é? E um pouco por toda a Europa. As judiarias foram invadidas e os seus habitantes foram presos para serem afogados e queimados. As judiarias, como diz aqui, estão a ver aqui em cima, no vocabulário, eram os bairros onde moravam os judeus. É uma parte da cidade, chamava-se a judiaria, eram dos judeus que moravam nessas partes da cidade. E então foram perseguidos, desgraçados, e alguns até, muitos deles mortos nas fogueiras. Vou-vos mostrar aqui uma coisa, vocês já sabem, se forem na internet, têm muita informação também, se quiserem, os mais interessados sobre a peste negra, podem procurar coisas no Google ou no YouTube. Estou-me a lembrar, porque eu estive aqui antes de começar a gravar a aula para vocês, sobre a peste negra e encontrei estas imagens, não é? Ora bem, este fato que vocês estão aqui a ver, parece uma pessoa que está mascarada de pássaro, tem essa mascarilha com esses dois buracos para os olhos, vejam aquele pano todo a tapar a cara, o chapéu, e vejam que tem um bico, não é? Um bico muito grande. Ora bem, estas pessoas, isto foi um fato que se fez na altura, para tratarem das pessoas que tinham peste negra, ou seja, para não aproximar da respiração. Aliás, agora como o Covid-19, vocês também sabem que usamos máscaras e devemos usar máscaras, não é? Porque a nossa respiração, nós aí a falar, sai sempre partículas, não é? Que podem trazer as bactérias, que transmitem a doença. Então, as pessoas que tratavam dessas pessoas que estavam doentes com peste negra, punham essa máscara, no fundo era quase como se fossem os médicos da altura, punham esta máscara, estão a ver, com este bico, que era para obrigar a própria pessoa, imaginem, eu estava com esse bico, estava a tratar de uma pessoa que tinha a peste negra, não é? Então eu com esse bico também não me deixava, não me esquecia, porque uma pessoa estava a falar com uma pessoa e pode se aproximar mais e esquecer-se, não é? O que acontecia? Aquele bico não permitia que o indivíduo se aproximasse muito do outro. No fundo era para resguardar, cá está, a parte da respiração de uma pessoa para a outra. E aliás, tem aqui vários modelos, estão a ver que eles usavam, parece quase uns corvos, né? Vais lembrar-se uns corvos.
E algumas imagens também. Cá está a pulga que era transmitida, vivia no pelo dos ratos. Cá está aqui uma imagem. Como eu vos disse na net, podem procurar quem estiver mais interessado em saber mais alguns pormenores. Se bem que também não existe tanto, né, como vocês sabem, mas pronto. E em todo o caso, temos aqui algumas imagens, alguns esqueletos, né, pessoas que sepulturas que foram encontradas, e cá está novamente imagens dos indivíduos com esses bicos de pássaro, não é? Que era para tratar as pessoas que viviam com. Vinham ao peste negra e que tinham contraído a doença. Ora bem, este foi a aula de hoje, não é? Eu espero que vocês tenham percebido tudo o que eu expliquei. Já sabem, se tiverem dúvidas, voltem a ver o meu vídeo. Leiam aqui as páginas 142 e 143 do manual, com calma. Isto é fácil, pronto, e espero que tenham gostado. Pronto, depois vamos nos encontrando semanalmente nas nossas reuniões, não é? Para tirar dúvidas. E não se esqueçam de depois fazer também as tarefas que eu irei enviar na escola virtual e a ficha depois que irei mandar para fazerem sobre a crise do século XIV. Então, beijinhos, tchau, tchau, e gostei muito. Até à próxima. Saudações do Sr. Paulo.